Esse podcast é apresentado pela Copastor. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 07 do Saída de Emergência. Eu sou o Daniel Amorim e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Quais os desafios atuais e o que muda no futuro do comprador pós-Covid-19? Estamos vivendo a quarta revolução industrial, em que o uso de tecnologias e máquinas se torna cada vez mais imprescindível para o atendimento das novas demandas dos usuários. Não há como ignorar a inovação, a mudança na postura das empresas, novos conceitos de gestão e rotinas de trabalho. Tudo é algo inerente a essa transformação digital. Para não correr riscos, é importante entender os novos conceitos, adaptar corretamente a sua empresa. E mais importante que o porte de sua organização, é o momento em que você vai se planejar para investir em tecnologias. Essas tecnologias vão facilitar a tomada de decisão e tornar o processo mais eficiente, simples e objetivo. Vários setores estão se movimentando nesse sentido, inclusive o setor tema central do nosso bate-papo de hoje. Por isso, vou apresentar nossos convidados especiais. Começando pelo Alex Leite. Alex Leite é diretor educacional e porta-voz da Live University, além de keynote speaker e especialista em inovação para negócios com foco em resultados. Desenvolveu o modelo de ensino mais inovador da atualidade, o Lexis, e ao longo de sua carreira já contribuiu na formação de milhares de alunos. Alex, seja bem-vindo ao Saída de Emergência. Muito obrigado, Daniel. O prazer é meu participar aqui desse podcast. Tenho certeza que a gente terá aqui um bate-papo com muita coisa e, como você disse no meu slogan, eu vou voltado para a prática, certo? Então, vamos falar de coisa prática que o pessoal pode aplicar no dia a dia. Excelente. Inclusive, Alex, eu pronunciei corretamente o método que você criou? É Lexis mesmo? Como que fala? Sim, Lexis mesmo. Na verdade, é uma sigla, né, de Learning Experience System, né, um sistema de aprendizagem que a gente colocou dentro da Live University, né, para quem está aqui, Live University em Brasc, né, é a nossa marca da escola de compras e supply. E esse método ele prevê uma série de coisas que são muito voltadas para a aplicação de resultado, com uma experiência bem legal do aluno dentro da sala de aula e, logicamente, na sala de aula online também, né? Excelente. E bem essencial nesse momento que a gente está vivendo, né? Muito obrigado, Alex. Nossa segunda convidada de hoje é a Bárbara Santos, engenheira química formada pela FAAP, com MBA pela UFF em gestão pela qualidade total. Nos últimos 14 anos, a Bárbara vem construindo sua carreira na empresa BRF, atuando em áreas como qualidade, P&D, inovação e suprimentos. E há 5 anos dedicada na área de compras, coordenando uma equipe de 14 negociadores diretos. Bárbara, seja bem-vinda ao Saída de Emergência. Daniel, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo. Acredito que o podcast hoje é uma ferramenta excelente para o desenvolvimento, para as discussões. Então, contem comigo aí com as experiências que eu posso trazer também. Com certeza, a gente vai contar bastante. Obrigado. E por último, minha colega vai ser a nossa comentarista de hoje, Carolina Greco, formada em administração e também em organização e gestão de eventos. A mãe da pequena Laísa atua no setor comercial de vendas há mais de 13 anos. Hoje é responsável pela área de novos negócios em viagens corporativas, inclusive atua com muita maestria. Parabéns aqui na nossa querida Copastor. Carol, seja bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, Daniel, pela oportunidade. Acho que a gente está saindo da frente com esses conteúdos maravilhosos, com pessoas fantásticas. E é um prazer poder dividir esse momento com o Alex e a Bárbara e, obviamente, com você. Vamos arrasar aí nesse conteúdo fantástico. Com certeza, esse é o nosso propósito. E já falando em arrasar, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu vou começar com você, tá, Bárbara? Eu vou te fazer uma pergunta. Se a gente fosse analisar aqui pelo nome comprador, né? O que um comprador faz? Compra. Só que a gente sabe que não é
tão simples como a gente pensa. Então você, Bárbara, como é uma profissional da área, eu gostaria que você trouxesse o que é e qual a função de um comprador em uma empresa. Os maiores detalhes para que todos os nossos ouvintes consigam entender de fato a realidade do trabalho de vocês no dia a dia. Pois é, Daniel, não é muito fácil não ser um comprador, ainda mais Não é um mar de rosas, hoje, né? Exatamente. E assim, diferente do que se pensa, compras não é uma tarefa fácil, né? O profissional, ele exerce uma função extremamente importante e estratégica dentro das organizações. É uma peça fundamental para a garantia de resultados de lucratividade e produtividade, né? Na realidade, eu vejo a área de compras como uma arte, inclusive uma das mais antigas, né? O de comprar e de vender. E o que faz com que o comprador esteja sempre antenado no mundo, no mercado, com o que está acontecendo, né? Ele tem que conhecer todos os processos dentro de uma companhia, os riscos inerentes àquela compra, as características do que ele está fazendo. Então, um comprador, hoje em dia, ele tem que ter uma noção muito grande da companhia que ele atua, né, de todo o seu fluxo do processo. Quando eu tenho um colaborador novo que vai integrar a minha equipe, uma coisa muito bacana que eu brinco com eles, eu dou um exemplo de vamos comprar um carro, né? Vamos comprar um carro, como se você fosse comprar para a sua família. Quais perguntas que você faz ali no seu dia a dia para comprar um carro? Então, qual é o carro que eu quero comprar, quais são as marcas que tem no mercado, quem utiliza esse carro, quem vai utilizar, eu tenho dinheiro para comprar esse carro, o que ele vai trazer de benefício, qual é o motor. Você começa a criar tantas perguntas, e é um exemplo tão simples, que é o que você traz para um comprador dentro de uma empresa. Ele precisa estar preparado para fazer todas essas perguntas e enxergar no mercado qual vai ser a estratégia que ele vai utilizar para ter o melhor benefício para a companhia. Então, ser um comprador não é uma tarefa fácil, com certeza. Ele precisa conhecer muita coisa, ele precisa estar bem treinado e antenado no dia a dia ali, para trazer o melhor benefício para a companhia. Eu confesso que eu quase desisti de comprar o carro, de tanta pergunta que você fez. Eu nem comecei, viu? Eu não quis ficar muito longe, mas você imagina... Se for para comprar um carro for assim, não vou comprar. Exatamente. Imagina se você estiver comprando para outra pessoa. Que é isso que acontece, né? O comprador, ele não faz o trabalho para ele. Ele tem um stakeholder onde ele vai atender. Então, ele tem que entender os desejos, as necessidades e aplicabilidades daquele stakeholder, né? Exato. E até fazendo uma outra observação, às vezes, por exemplo, comprar um carro pode ser simples, porque a gente sabe de carro. Mas tem muitas vezes que o comprador, ele é colocado aí de frente com, sei lá, produtos que ele não tem a mínima noção. Produtos e serviços, né? Exato. Então, às vezes, você tem que, primeiro, né, provavelmente, entender do produto que você está comprando, para você não ser enganado, e ainda fazer uma boa negociação. Exatamente. Os negociadores, eles possuem um mapa mental de uma lógica que eles conseguem enxergar para qualquer tipo de serviço, de produto, de insumo, eles fazer os mesmos tipos de perguntas. Ele sabe onde ele precisa chegar para entender para aquela compra, né? Então, a gente tem ferramentas internas, com certeza, que nos ajudam muito. Mas, Daniel, isso é uma grande polêmica que você comentou, é legal falar para o pessoal, né? Essa questão de especialização do comprador é uma polêmica porque tem pessoas que defendem que você contrate um comprador e torne ele um especialista naquele item que ele vai comprar, e tem outras linhas que defendem que não, que isso é impossível. Tem que ser generalista, né? Ele tem que ser um especialista do item, e aí eu transformo esse cara em um comprador. A gente tem as duas linhas, cada uma com prós e contras, e realmente, para você ver, não é nada simples, porque dependendo do serviço ou do produto que você vai comprar, se o cara não é realmente especialista, fica praticamente impossível, tá? Então, não é tão fácil assim, né, de falar, nossa, o cara dá uma lidinha aí no produto e sai comprando. Não é. Exato. Às vezes ele tem que viver anos e anos naquele segmento, naquele item, para poder comprar aquele item, por mais doido que possa parecer,
pela complexidade e importância, ele acaba tendo que fazer isso. Sim, eu acho que tem as duas frentes, Alex, bem forte, e aí vai muito de gestor e da estratégia da companhia no tipo de compras que ela quer. O especialista, para algumas categorias e subcategorias, ele é essencial. Por exemplo, quando a gente fala em saúde, você precisa ter pessoas que trabalhem muito ali dentro do processo ambiente, de saúde e do ambiente, e isso vai fazer com que facilite o entendimento e a entrega. Né? Quando você vai para uma compra tática, você pode ter pessoas mais generalistas. Então, depende de que tipo de compra que você está falando. Né? Com certeza, os dois modelos são importantes dentro da área. Né? Você tem que ter os dois modelos, o generalista e o especialista. Ótimo. E Alex, até voltando aqui contigo, nosso tema central é o Compras 4.0. Eu gostaria que você trouxesse para a gente do que de fato se trata o Compras 4.0. Beleza, eu vou tentar ser breve e prático na minha explicação, porque isso aí, só por exemplo, se eu dou uma palestra de 2 horas só sobre isso. Nossa, você vai ter que fazer. Você vai ter que resumir. Vou ter que resumir. Então vamos resumir de uma maneira prática. Primeira coisa eu gosto de desmistificar na prática. Compras 4.0 porque está na moda a indústria 4.0 há alguns anos, e aí tudo virou 4.0 por causa dessa onda de transformação digital, beleza? Então o nomezinho é mais um modismo do que qualquer outra coisa. Não me entendam mal, a indústria 4.0 sim tinha uma relevância, uma base teórica do 1.0, 2 ou 3, aí quando surgiu o 4.0 ficou famoso, qualquer área aproveitou para dar esse apelido para o mais novo que tem, beleza? Agora, o que difere, já que eu vou fazer para trás, já que não existia esse termo antes para compras, eu vou fazer o histórico. O que era uma compras 1.0? Vou dar apenas uma característica para o pessoal entender, não ficar horas falando. Compras 1.0 é quando o cara de compras, ele simplesmente tinha que comprar um item porque alguém pediu. Tá bom, não? Alguém chegou para ele, pediu, ele vai lá e compra. E ele comprou e resolveu o caso. Cara, eu atendi uma ordem de compras. Ponto, o compras 1.0, eu sou totalmente reativo, tá bom? Eu pedi, fui lá, comprei e atendi o cara, acabou. Quando entra um compras 2.0, a gente começa a ter uma lógica de falar o seguinte, opa, compras é importante na empresa e eu posso reduzir custo da empresa com isso. Certo? E aí, na onda 2.0, o pessoal começa a reduzir custo. Então, o pessoal começa a comprar e começa a falar o seguinte, eu preciso dar saving, tá? Eu preciso salvar, eu preciso guardar dinheiro e economizar dinheiro da empresa, é para isso que eu estou aqui. Eu não necessariamente no Compras 2.0 estou totalmente integrado e falo, nossa, eu preciso enxergar um monte de... Não, simplesmente eu falo, cara, eu quero reduzir custo e atender o cara com uma boa qualidade. Aí a gente entra para o 3.0. Quando a gente vai para um Compras 3.0, a gente já começa a enxergar não só o valor do item, tá? A gente começa a enxergar um negócio que numa sigla em inglês é chamado TCO, tá? Total Cost Ownership, e essa sigla é o custo total. Vamos pegar o exemplo da Bárbara para a gente ser didático do carro, né? Quando você compra um carro, normalmente as pessoas vão pensar no preço básico do carro. Tem um carro de 100 mil e outro de 95 mil. Qual que eu compro? De 95 mil, que é mais barato. Porém, esse carro de 95 mil tem um seguro mais caro, ele tem uma manutenção mais cara, ele tem uma série de consumo de combustível mais caro, que ao longo de 2 anos, esse de 95 mil vai sair muito mais caro. Eu vou gastar, no final de 2 anos, 120 mil com esse carro e vou gastar 110 com o de 100 mil. Portanto, eu começo a analisar valor, começo a analisar quanto o produto rende, começo a analisar uma série de coisas, e aí eu faço uma compra baseada em mais coisas e não somente o preço. No 3.0, eu já tenho preocupação com o serviço prestado, com a qualidade, com o desempenho, uma série de coisas que eu não tinha no 2.0, que era custo, tá? E aí a gente entra no 4.0. O 4.0, ele entra, obviamente, com uma força muito grande do digital, tá? Mas que, basicamente, sem falar do digital, ele entra com uma força muito grande de geração de valor. A área de compras passa a ter que comprar para gerar valor. O que é gerar valor? A lógica pode ser que para eu gerar valor, eu não necessariamente compro mais barato, eu não necessariamente compro o melhor preço, eu tenho que gerar desempenho para o meu cliente final, eu tenho que gerar desempenho para o meu acionista, e isso só é possível quando você também digitaliza a sua empresa, deixa a área de compras mais ágil e você faz processos de agilidade e digitalização para que você comece a usar a inteligência artificial para automatizar coisas que não precisam de tamanha estratégia e te sobre tempo
para você conseguir fazer isso que eu falei de geração de valor em cima de itens mais importantes. E você está automatizando aquilo que é operacional. E aí você pega uma grande automação, uma grande inteligência artificial e foca em gerar valor em compras estratégicas. E aí a gente chega nesse 4.0. Excelente. Ô, Bárbara, até indo da linha aqui do que o Alex acabou de colocar, antes desse 4.0, né, que ele falou que é o movimento 3.0, para você, o que de fato marcou esse movimento, se você concorda ou não com o Alex, e no que esse movimento 3.0 é essencial para se chegar bem nesse novo processo de 4.0? Eu acho que o Alex foi bem no ponto ali quando ele citou o TCO, né? Que é o melhor custo para aquele produto. Então, quando a gente está falando do processo, né? Quando a gente está falando em compras 3.0, o que marcou muito todo esse movimento foi a área de compras olhar o custo total que a gente está trazendo para dentro da companhia e não só a linha do custo, do valor que foi percebido ali pelo fornecedor. Existem vários pontos que aconteceram, acredito eu, dentro do 3.0, e além do TCO, teve um marco muito interessante ali para mim. Eu comecei a trabalhar na área de compras, a gente não tinha muita digitalização e nem assinatura de contratos digitais, né, digitalizados. Para mim, uma grande virada de chave dentro da área de compras foi quando a gente começou a ter os processos jurídicos, assinaturas de contratos totalmente digitalizadas. Então, acho que eu levantaria esses dois pontos, trabalhar com o DCO e trabalhar com os processos digitalizados e as assinaturas digitais. A gente reduziu um tempo muito grande. Imagina você, quando a gente está falando de uma minuta global, que tem que assinar por vários países, você ter que transferir isso e enviar esse documento assinado daqui para o outro lado do mundo e voltar para cá para terminar as assinaturas e você ter uma compra efetivada. Então, para mim, os dois grandes marcos foram o TCO, trabalhar com essa compra, né, no valor total, e as assinaturas digitais. Então, eu acredito que foram os dois aí. Não sei se o Alex, a Carol concordam, talvez eles tenham aí, de repente, experiências diferentes, né, para falar. Não, eu concordo plenamente, Bárbara. A sacada disso, eu tentei ser resumido, né, senão eu vou ficar... com certeza. Mas já que você puxou o gancho aí, eu acho interessante eu explicar, de novo também, de forma bem resumida, essa questão de transformação digital, tá? Quando a gente fala de digitalização e transformação digital, parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Na verdade, eu separo em 3 grandes blocos, Daniel, essa parte. Como a Bárbara falou, digitalizar é eu ter um contrato que eu assino de maneira física e vai com o motoboy para aqui e para lá, e eu pego o mesmo contrato e passo a digitalizar, ou seja, assino via computador, tá? O que eu fiz? Eu eliminei o papel, eu digitalizei. O meu processo... sumiu o contrato? Não, o contrato continua existindo, mas em vez de papel, ele é um arquivo digital. Isso é digitalização. Eu tenho uma segunda parte que eu chamo de otimização digital, que é melhoria do processo, tá? Eu posso pegar, por exemplo, esse processo de contrato que tinham 10 etapas e a partir de então eu tenho só 4 etapas nesse contrato, porque eu mexi no processo, não precisando mais passar por tantas autorizações, porque eu já tenho... por exemplo, um valor de contrato que um comprador pode assinar sozinho, porque ele é até abaixo de 10 mil, e antigamente tinha que passar pelo diretor e presidente da empresa todo o contrato. Então, diminuí o processo, otimizei, estou usando aí um fluxo automático, né, de um robô, por exemplo, para mandar esse contrato digital e assinatura ser sem ninguém pôr a mão. Beleza? Não preciso mais enviar um papel, o cara só me lê. Não, está tudo digital, o processo é tudo automático com o robô. Isso eu chamo de otimização digital, melhoria de processo. Até eu chegar no terceiro grande bloco, que é transformação digital. A transformação digital, ela nos obriga a eu ter uma mudança do modelo de negócio. E modelo de negócio envolve a cultura da área, a empresa, a agilidade e uma nova prestação de serviço. Tá? Então, a lógica, apenas no exemplo, será que para eu ter um novo modelo de negócio, eu preciso ter contrato digital ou eu tenho um acordo automático de desempenho com indicadores com os meus fornecedores e nem contrato eu assino mais, porque a partir do momento que eu tenho um acordo de indicadores,
aqueles indicadores eles sobressaem, não tem mais assinatura de contrato. Aí eu mudei meu modelo de negócio, eu sou totalmente baseado em indicador para gerar renda sozinho. Não estou falando que dá para aplicar isso, estou falando que aí eu transformei. E aí, para fazer o gancho e fechar com a Bárbara, o que ela falou é preciso. Quando a gente está no 4.0, eu estou em transformação digital. No 3.0, eu estou em otimização digital. Eu tenho que melhorar processo no 3.0. Então, ela matou, porque lá no 2.0 eu podia digitalizar. No 3.0 eu posso melhorar processo, mas no 4.0 eu transformo o modelo. Ótimo. Carol, você quer comentar alguma coisa? Eu queria entender um pouquinho de vocês sobre a interação com o fornecedor. Afinal de contas, eu sou o lado de vendas, né? E a gente tem diversas experiências. Então, falando um pouquinho de processo digital, processos de concorrência, só para vocês terem uma ideia, essa semana eu interagi com pelo menos 5 ou 6 plataformas de sourcing diferentes aí, né? Em determinados fornecedores, a gente vê a necessidade de uma interação muito significativa com a área técnica, inclusive. Outras questões podem ser eliminadas através de questionários muito simples e tal. Então, onde entra essa interação desse 4.0 num cenário tão complexo como, por exemplo, um cenário de contratação de viagens corporativas? Você tocou num tema muito interessante, Carol. Porque nós não podemos ser inocentes e achar que todas as empresas dentro do Brasil elas vão estar preparadas para atuar com a gente num 4.0. A empresa que ela for por esse caminho, e a gente tem que ir para esse caminho para ser sustentável, para ser produtivo, eficiente, competitivo, a gente também precisa estar preparado para trabalhar com aqueles fornecedores que são locais, com aqueles fornecedores que às vezes não chega nem na internet. A gente tem fornecedores ainda dessa forma, e são bons fornecedores, a gente não pode perdê-los. Então, no planejamento estratégico da área de suprimentos, na hora que a gente for implantar e for trabalhar com toda essa tecnologia, a gente também tem que dar e se preparar para uma realidade diferente. Entender quem são os fornecedores, como eles estão preparados, treiná-los e atuar dessa forma. Quando a gente fala em viagens corporativas, em geral, os nossos fornecedores, eles também estão caminhando com a tecnologia, fica um pouco mais simples, mas a gente não pode esquecer de dar um passinho para trás, tratar numa conversa, um treinamento, uma comunicação muito forte, precisa ter esse engajamento para que o fornecedor esteja preparado para participar. Se ele não estiver, quais são as alternativas que eu vou ter? Eu não posso eliminar um fornecedor, tirá-lo de uma base, deixar de trabalhar com ele, porque ele ainda não está pronto com a minha tecnologia. Então, a estratégia tem que ser muito forte nesse sentido. Carol, agora olha só que coisa interessante que eu vou levantar para vocês, certo? Você falou de como é a relação, eu vou pegar apenas viagens corporativas como exemplo, tá? A sua interação com empresas clientes vai mudar drasticamente de acordo com a maturidade da área de compras e a própria maturidade da empresa, às vezes do RH. Por quê? Olha só, tem empresas, e eu vou até falar de grande porte, tá? Não preciso descer para médio nem pequeno. Tem empresas que tratam viagens corporativas de uma maneira totalmente transacional. Isso significa que para ele viagens corporativas eu ponho uma plataforma na mão do meu cara que vai usar, tá? E o cara compra a passagem mais barata e está resolvido porque eu quero ganhar custo e escala para o meu executivo viajar. Isso é visão 1, tá? Só que a gente tem outras empresas que têm uma visão seguinte, que a gente está discutindo, como eu participei de um evento de viagens corporativas, e a gente está discutindo síndrome de burnout, tá? Por o excesso de viagem que o executivo tá. E aí esse cara, ele tem um plano de redução de viagem, ele tem um plano de cuidado, de bem-estar, de serviço prestado, ele faz análise com inteligência artificial para ver onde que o executivo está com performance comparado com o nível de viagem, que envolve o pessoal de RH, que envolve o psicólogo. E essa maturidade de empresa, ele não vai automatizar por robô a compra de viagem corporativa. Tá? Por quê? Porque ele está numa maturidade que o bem-estar é importante, ele vai analisar outros fatores na compra de viagem corporativa, diferente daquela outra empresa que vai comprar pela transação em plataforma mais simples e rápida. Então, além da tecnologia, você, como que oferece o serviço de viagem corporativa, você tem que vender um valor maior
para ver se você convence, certo, a empresa que você está e o comprador que está do outro lado, a que serviço você vai prestar para ele. E Alex, ainda complementando, né? Tem a questão de segurança também. Quando a gente fala de viagens corporativas, a gente olha, né, como você disse, nós temos plataformas para você fazer um booking de uma passagem, mas a gente tem por trás toda a análise da equipe, olhando a segurança daquele viajante. Que tipo de hotel que eu quero que o meu viajante esteja. Eu acho que isso também vai ficar mais evidente agora, né? Com a pandemia, com essa adaptação. Acho que vai ser o primeiro item, né? Todo mundo vai ter que se atentar muito. Sim, eu acredito que as empresas, bem o que o Alex falou sobre a maturidade de compras dentro das empresas. Não é só a área de compras, é a área do RH, às vezes uma área de gestão de viagens própria dentro de algumas empresas que fornecem, e a gente tem que trabalhar em conjunto. São pelo menos essas 3 áreas trabalhando em conjunto, enxergando o viajante, que é um colaborador, que está saindo da sua casa, que está deixando a sua família, que está indo trabalhar por um período, às vezes, longo, fora de casa, e que ele tem que ter conforto, ele tem que ter segurança. Então, muitas vezes na viagem corporativa, o custo ali da viagem é o 3º ponto, o 4º ponto que vai ser analisado, com certeza. E eu vou ainda mais longe. Quando a gente fala pensando em suprimentos, todo mundo acha que fala assim, né, suprimento está olhando sempre o custo. Quando a gente fala de projetos, o perfil ou a busca ali do profissional, quando a gente está falando de redução de custos, nem sempre ele está olhando para o custo da passagem aérea. Se você quer reduzir custos com viagem, por exemplo, você tem que reduzir o nível de reuniões presenciais. Muitas vezes você vai trabalhar com salas de telepresença. Então, você pode trabalhar com outras oportunidades aí dentro da companhia, reduzindo, como a Alex falou, o número de viagens de um executivo através de uma implantação de uma sala de telepresença dentro das unidades, enfim, com os teus fornecedores, com outras empresas, a gente consegue já trabalhar dessa forma. Eu acho que um dos legados aí dessa pandemia vai ser essa adaptação, enfim, essa mudança no foco, né, de compras também, principalmente aqui no que a gente está falando na parte de viagens. Eu acho que o que vai vir primeiro, antes da plataforma, antes do custo, vai ser como que eu coloco meu funcionário, meu colaborador, né, em segurança. Num hotel que tenha qualidade, num hotel que tenha, enfim, todos os parâmetros necessários para que ele esteja bem e seguro e ele consiga desenvolver o trabalho dele. E a gente até comentou, Alex, você comentou do Compras 4.0, a gente já falou de alguns outros cenários, mas quais são as tecnologias, as principais tecnologias que serão abrangidas nesse novo processo? Eu dei uma pesquisada, eu peguei algumas, você pode me corrigir se eu estiver errado, tem o Big Data, tem o Machine Learning, tem Cloud Computing, tem o Business Intelligence, eu não sei se são só essas 4, mas você pode ficar à vontade aí para compartilhar com a gente. Temos muito mais, Daniel, temos muito mais tecnologias aí. Eu vou separar em 2 ondas, tá? As ondas daquelas que já estão bem utilizadas hoje e as ondas do que virão para o futuro, tá bom? Então, ótimo. Quando a gente fala do que já está bem utilizado hoje, eu digo, não bem utilizado, deixa eu dar outra informação importante. A gente fez uma pesquisa na Embrask no ano passado, tentando, logicamente, com amostra, essa pesquisa não vale para cunho, né, teórico de publicação acadêmica, mas a gente coletou de 400 empresas, mais ou menos, um questionário de compras 1, 2, 3, 4.0 para diagnosticar onde estava, tá? Falando de uma maioria de média e grande empresa, e desqualificando pequenas, porque a gente não tem pequenas na nossa amostra, tá bom? Ou seja, a realidade já é outra, porque eu estou pegando empresas de grande e médio porte. Já estão mais preparadas, né? Já são, as empresas que estão indo no nosso evento de compras, no Fórum Internacional de Compras nosso, já são empresas que estão investindo em capacitação das pessoas, então elas já estão no nível maior, tá? E a média deu, numa escala de 1 a 4, 2,5, ou seja, a grande maioria não está nem no 3.0, tá? Então, isso é importante falar. Então, quando eu estou falando aqui que as tecnologias já estão em uso, que eu vou comentar, estão em uso para aquelas que estão do 3 para o 4, tá? Porque aquelas que estão no 2 e no 1 não estão usando, mas vou fingir que eu estou falando só daquelas empresas com maturidade maior. As empresas com maturidade maior, elas estão usando tecnologia já de RPA,
na área de compras, que é o Robot Process Automation, ou seja, o robozinho que faz automação de processo. Para quem já mexeu em Excel um pouquinho com mais afinco no Excel, já ouviu falar de macro, né? E quando o cara já ouviu falar de macro, ele vai lá, clica na bolinha e sai gravando tudo que você clica com o mouse. Para quem o leigo entendeu, o robô, o RPA é isso aí, só que num fluxograma maior, que você pode clicar, ele começa a repetir clique de mouse, procedimento, e-mail, arquivo, tudo sozinho, tá? Então, isso está sendo bem utilizado. Segunda coisa que está sendo bem utilizada, principalmente para indústrias, IoT, tá? Que é a internet das coisas. Internet das coisas é uma tecnologia que, para mim, é importantíssima, tá? Por quê? Porque ela, a partir do momento que eu coloco, vou resumir também o IoT para todo mundo, como se fosse um chip, na verdade, tá? Um chipzinho que você põe que está conectado na internet. Esse chip você pode pôr dentro de um caminhão, por exemplo, e esse caminhão que você coloca, o chip, você tem rastreamento da sua carga em tempo real, Brasil inteiro, certo? Então, isso também está sendo utilizado dentro de fábrica para rastrear produto, para medir manutenção preventiva de equipamento. Então, a gente já tem um grande uso de IoT. Tá? Sobre Big Data, eu sou um grande cara que levanta polêmica sobre Big Data, porque por mais que eu tenha vindo de IT como origem de vida e trabalhei muito tempo com isso, eu sempre disse há muito tempo, faz 10 anos que eu falo que Big Data não serve para nada, e o pessoal quer me matar com isso. Por quê, Daniel? Pelo seguinte, Big Data ele é excelente a partir do momento que eu sei e consigo trabalhar os dados. O Big Data é um grande volume de dados que eu capto, mas ele só me serve de alguma coisa a partir do momento que eu uso. Para uso, o ser humano mal consegue analisar uma planilha com 20 colunas e 1000 linhas, concorda ou não? Como que eu vou analisar um volume de bilhões de arquivos? Agora, por que o Big Data vai se tornar útil? Porque a gente entra nessa segunda onda que eu falei, que é inteligência artificial. A partir do momento que eu começo a rodar modelos e algoritmos de machine learning, deep learning, clusterização, e eu consigo manipular esse grande volume de dados, isso vai me trazer resultado e o Big Data faz sentido, porque eu estou manipulando e usando via algoritmos, porque o ser humano não consegue analisar. É óbvio que eu estou sendo aqui um pouco drástico para chocar as pessoas. Você consegue analisar, mas o algoritmo vai dar uma potência muito maior. A gente vê empresas no meio do caminho para isso. Tá? Ainda falando de algumas coisas que não entraram muito, mas começam a entrar, a gente tem, por exemplo, no setor de turismo, a parte de realidade virtual, realidade aumentada, como tecnologias super importantes. Ah, mas entra para compras? Entra. Você imagina que a gente estava falando de hotel agora, e daqui a pouco, por uma segurança, conforto e bem-estar, a gente vai poder, por exemplo, com realidade aumentada, visitar o hotel e validar o hotel muito melhor do que qualquer parâmetro que não seja um parâmetro de item de indicador. Eu consigo visualizar o lugar. Eu consigo, por exemplo, validar alguma peça que eu vá comprar, porque com realidade virtual, remotamente, a Bárbara vai conseguir ver se aquele produto é melhor do que o outro usando realidade aumentada. Tá? Detalhes, então, isso né? vai ser... Detalhes que ela não podia fazer antes. Tinha que ela teria que ir visitar, pegar a peça. Não, e ela agora ela pode utilizar. pegar um fornecedor da China e olhar o produto muito melhor sem ter que ir para a China perder um tempão viajando para lá. Isso vai dar mais autonomia. Até eu chegar na última tecnologia, que para mim é um grande divisor de águas, será um grande divisor de águas, que é o blockchain. Tá? Essa tecnologia de blockchain ela não está em uso ainda. Na minha opinião, ela vai demorar pelo menos mais uns 5 anos para ter algumas coisas mais concretas nela, tá? Mas para quem não sabe o que é blockchain, pesquise, porque é difícil explicar em poucos segundos. É isso que eu ia te perguntar isso agora. Blockchain é difícil explicar em poucos segundos. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. O blockchain é uma tecnologia, na verdade, a gente fala que é um grande banco de dados distribuídos, tá? Na prática, Daniel, o que é um blockchain? Imagina que você consegue ter arquivos de textos distribuídos ao longo de uma rede, tá bom? E que todos esses arquivos, a partir do momento que você registra ele, você não pode voltar atrás, tá? O que quer dizer isso? Vamos dar um exemplo prático para o pessoal tentar tangibilizar. A Bárbara, na BRF, obviamente, ela compra fornecedores para... desde a ponta da cadeia até chegar a carne lá no supermercado, Pão de Açúcar, Carrefour ou Walmart, certo, Bárbara? Você compra coisa para trás. A pergunta é, Daniel,
Hoje, se, por exemplo, eu tiver que identificar, na hora que você comprou no supermercado, num Pão de Açúcar, você comprou uma carne da BRF, você sabe neste momento, batendo, por exemplo, um QR Code nessa carne, no rótulo dela, você sabe quem foi o fornecedor de grãos que a Bárbara usou, que comeu a vaca, comeu um grão que veio da semente, que veio do milho da ração, você sabe? Não. Com blockchain, vai ser possível você pegar um QR Code na embalagem da BRF, bater o QR Code e ver o fornecedor que forneceu a soja, que formou o milho, que formou a ração, que a vaca comeu, que virou a carne que você está se alimentando. Isso vai ter uma rastreabilidade da cadeia, que se, por exemplo, tiver algum problema sanitário na cadeia inteira, você consegue identificar de onde veio o negócio. Você consegue, por exemplo, nesse caso, medir desempenho de todos os elos. Você consegue pegar contratos que a Bárbara falou digitalmente, e falando em transformação digital, o meu contrato está assinado digitalmente em cada elo da cadeia. E eu sei todo mundo envolvido para não ter fraude, para acompanhar compliance. Você imagina que está vindo uma carga da BRF para a China. A China vai poder ter o consumo de carne lá da China que veio de um fornecedor do Brasil totalmente rastreado. Então, ele é um grande game changer, esse blockchain. Eu acho que, pelo que você falou, acho que é a mais complexa, né, da gente Por olhar isso que vai em funcionamento. Demorar uns 5, 10 anos ainda para ela ir para frente, tá? Mas ela é um cara que eu chamo de game changer, ela vai mudar muita coisa. Bem interessante. Ô, Bárbara, e a gente falando aqui de tecnologia, como essa tecnologia ajuda ou influencia a contratação de fornecedores? Para você que está aí na ponta, na contratação. Não, ela ajuda muito. Eu dei o exemplo lá atrás, a gente falou só da digitalização, né? Mas toda tecnologia bem utilizada, né? Isso tem que ficar muito claro. Não adianta a gente comprar algo muito grande para o processo que a gente tem. A gente tem que entender o nosso processo, a maturidade que nós estamos, o que nós estamos fazendo para trazer a tecnologia certa. Então, ela bem comprada, ela vai se tornar bem utilizada. Com certeza. Ela nos facilita, ela nos deixa mais ágil, ela traz a rastreabilidade que o Alex falou, talvez com blockchain sim, de uma forma muito mais ampla, né, mas ela já consegue hoje trazer uma rastreabilidade muito maior para a gente. Então, ela deixa o profissional de compras mais ágil, com certeza. Ótimo, e até em algumas pesquisas eu trouxe um dado aqui do Leaders Club do Embrask do ano passado, e que lá entre os participantes foi perguntado o que é mais relevante na hora de contratar um fornecedor. E 47% de fato responderam que são qualificações técnicas e certificações, 28% respondeu que é por causa do saving que esse fornecedor promete trazer para a empresa, 19% o alinhamento desse fornecedor com o perfil da empresa e apenas 6% em questão de preço. Então, de fato, a tecnologia, ela agrega muito, né? É o que ela vai trazer que, de fato, vai fazer uma diferença aí dentro da sua empresa. É o valor agregado do produto, do serviço que você está trazendo para dentro da companhia. A gente utiliza uma metodologia muito conhecida aí no mercado, o Balance Scorecard. Então, são vários pontos a serem analisados na hora da escolha de um fornecedor. Lógico que o preço é um deles, né? Mas quando a gente fala é o preço total, o custo total, né, dessa compra. Isso é bem importante. Mas aí, deixa eu só provocar a Bárbara agora. Ai, Coisa que eu já fiz com o Gilson, né? É um dos diretores lá, com o Daniel, são os diretores lá da BRF, e eu já tive lá, eu provoquei, né? Eu os provoquei. E aí vamos derrubar o áudio dele. Ela falou de BSC, que é um Balance Scorecard, que é um modelo desenvolvido por Kaplan Norton, lá em Harvard, há muitos e muitos anos atrás, e largamente utilizada por grandes corporações. Por que é largamente utilizado? Porque é muito bom o modelo. Eles criaram esse modelo de 4 dimensões, que você cria um mapa estratégico da empresa e cria todo o plano com indicadores e objetivos estratégicos que você vai perseguindo ao longo do ano. Até aí você fala, bom, beleza, eu estou a favor do BSC, gosto e uso, tá? Porém, todavia, entretanto, quando a gente fala de 4.0, surge um outro modelo chamado OKR, tá? Objectives and Key Results. Esse OKR foi criado por um cara lá dentro do Google, que depois ele saiu de lá, escreveu livro, criou a consultoria dele. Mas esse OKR, tá? Ele, no fundo, o pessoal não admite, mas ele é bem parecido com o BSC, tá? O pessoal, quando eu falo isso também, o pessoal fica meio bravo comigo. Fala, não.
ele é bem parecido com o BSC, só que tem uma filosofia interessante por trás. E essa filosofia qual que é a diferença filosófica do OKR para o BSC? BSC é um plano de 1 ano para 5 anos de plano estratégico. E OKR, por exemplo, você seta o objetivo trimestralmente, a cada trimestre você troca todo o objetivo que você setou, que você combinou. Então você pode, por exemplo, combinar saving no primeiro trimestre e combinar a geração de receita no segundo trimestre e pode combinar melhoria de valor agregado para o seu cliente no terceiro trimestre. Coisa que no BSC, quando você seta aí, você fica engessado ao longo de um ano em cima de uma mesma métrica. E por que eu estou comentando isso? O 4.0, com o fator agilidade, ele prevê que a empresa seja mais rápida e não possa ficar com o mesmo BSC, com os mesmos indicadores o ano inteiro. Ele vai ter que analisar que naquele momento, para uma alavancagem de resultado e de valor, ele troca indicadores ao longo do ano. Mas é um grande paradigma. Você imagina que são 15 anos de BSC implementado nas empresas, para o cara poder abrir mão dessa estrutura de longo prazo, para o cara ser ágil e colocar um OKR que pode trocar o objetivo do comprador em 3 meses. Então, essa provocação que eu queria trazer para a Bárbara, apesar de adorar o modelo BSC. Não, bacana. Alex, a gente tem que ser totalmente flexível. E trazendo ainda o exemplo do Covid, o que você acha que aconteceu com as empresas em janeiro e o que elas têm de meta hoje em abril? Então, a empresa, apesar de nós termos todas as metodologias implantadas e trabalharmos com os indicadores, nós temos que ser totalmente flexíveis para entender o momento e o que está acontecendo e se precisar se transformar e mudar aquilo, mudar. Né? Não foi só no Covid que eu vi isso dentro da BRF, mas nos últimos 5 anos a BRF ela passou por grandes mudanças, você acompanhou com certeza elas, junto com o nosso time, inclusive, e nós tivemos que nos reinventar muitas vezes durante o ano. O profissional de hoje é um profissional que se reinventa, é um profissional flexível. Ele tem que entender que muitas vezes ele está chegando no final do caminho dele. Os nossos gestores, a nossa mesa executiva olha e fala assim, a gente precisa ir para outro caminho. E está tudo bem, né? A empresa consegue fazer isso. Então, concordo totalmente com você. O BSC, ele é implantado, ele é uma ferramenta excelente, mas a gente não pode ficar estagnada pela ferramenta. Ela tem que nos auxiliar, não nos bloquear. Né? Perfeito. De fato, Bárbara, eu tenho percebido isso nos processos que a gente tem participado nos últimos tempos, assim, né? Durante o período de pandemia, a gente tem participado de muitos processos de concorrência de grandes empresas, e o que eu tenho percebido é que as empresas estão com uma preocupação, sim, com o saving, né, uma fórmula nova para se economizar, mas eles precisam também, e primeiro de tudo, validar se aquele fornecedor ele tem uma saúde para continuar com ele, se a cadeia vai dar continuidade nesse atendimento, se essa parceria vai perdurar, porque muito mais do que comprar agora é a continuidade das parcerias. Então, eu tenho percebido um comportamento do comprador, né, nesses últimos tempos, muito mais preocupado com outros fatores, de fato, né? Então, é muito alinhado com o que você falou. A questão de ter um planejamento, o momento atual, já torna o cenário muito mais flexível. Aqui na Copastur, só falando um pouquinho de experiência como dado estratégico, né, como questão estratégica, nós já trabalhamos com OKRs. Então, trimestralmente, a gente já tem um planejamento estratégico bem diferente. Então, a nossa adaptação foi muito rápida, de fato, né? Mas, obviamente, a gente tem percebido uma flexibilidade muito maior nos processos de concorrência que a gente tem participado, e é um reflexo de um cenário que antes era super engessado. Por exemplo, meios de pagamento que espremem pra caramba o fornecedor, muito ligado à questão do FII. Hoje em dia, o FII não é mais o mais importante, mas eu preciso, sim, qual que é a solução que você tem que pode me ajudar a economizar e manter a segurança do meu viajante, assim sucessivamente. Então, faz todo sentido esse momento com essa adaptação a novas metodologias de medição, né, do fornecedor. E, Carol, tem que ser sustentável para ambos os lados. Isso é muito importante e é o que a gente olha no dia a dia, com certeza. Nenhum negociador vai perder o viés financeiro.
Com certeza não, né? É o nosso papel. Mas a gente tem que entender todos os outros pontos intrínsecos ali dentro daquela operação. Isso é bem importante. Se você, falando da flexibilidade e da mudança, de repente, de indicadores, de metas e metodologias, se a gente pensar no que aconteceu nos últimos 2, 3 meses, né? Dentro da área que eu cuido, né? Eu tenho a área de viagens corporativas e uma das outras áreas é de saúde. Tudo que a gente enxergou e planejou pensando em viagens corporativas, a gente olhou nesse momento e falou, não é esse o momento agora, a gente precisa cuidar de saúde. Por quê? A indústria de alimento é uma das indústrias que não parou, mas a gente precisa olhar de forma diferente para que os nossos colaboradores possam trabalhar sem correr ou mitigar aqueles riscos inerentes à operação. Então, nós tínhamos uma equipe voltada, dividida, falando de viagens, falando de saúde, e nesse momento foi a hora de trazer todos os esforços e todo mundo para olhar a saúde. E eu acredito que isso em todas as indústrias de alimento, que são as indústrias que realmente não pararam, estão agindo dessa forma. Né? Então, muito com o que a Alex falou, não adianta eu ter um planejamento de 1 ano e 3 anos se eu tenho um acontecimento em 2, 3 meses que distorce e muda totalmente aquele cenário. Né? Ótimo. A Bárbara já comentou um pouco, ela falou um pouquinho aí durante uma outra resposta sobre a preparação de alguns fornecedores, né? Que às vezes a empresa vai estar num estágio, vamos dizer, desse processo de 1, 2, 3 ou 4.0, mas às vezes o fornecedor que você quer contratar, ele está em outro estágio e você tem que acabar se adaptando. Até tem um estudo da Confederação Nacional da Indústria, né, CNI, de 2018, com o título Oportunidades para a Indústria 4.0, aspectos da demanda e oferta no Brasil, que ele cruzou dados de produtividade, exportação, taxa de inovação de diversos setores industriais brasileiros e os comparou com o desempenho das 30 maiores economias do mundo. A pesquisa mostrou que 14 dos 24 setores da indústria do nosso país precisam adotar com urgência estratégias de digitalização para se tornarem internacionalmente competitivos, e que também entra naquele ponto que o Alex comentou, que ele pesquisou lá enfim, no encontro que ele estava, de todas as empresas de grande porte, estaria num estágio de mais ou menos 2.5, ou seja, nem chegou no 3.0. Então, a gente ainda precisa preparar bastante as nossas empresas e as nossas indústrias. E aí, Alex, eu trago para você, que a gente já falou bastante em tecnologia, comentamos um pouco da preparação das nossas empresas, mas a gente pergunta, e o profissional? Como que fica o profissional nesse contexto? Investir só em tecnologia é o suficiente? Quais são os desafios para os profissionais compradores nesse novo contexto? O desafio, Daniel, é muito grande, tá? É muito grande. Eu não quero separar por faixa etária, porque separar por faixa etária a gente cai numa vala comum, tá? De falar o seguinte, o cara que é mais velho tem mais dificuldade, o cara que é mais novo. Na verdade, percentualmente, sim, né? A gente pega que a maioria das pessoas vai, mas você tem um cara que já tem mais de 50 anos, que é totalmente plugado em tecnologia, e aquele cara que é de 20, 25, que ingressou no mercado, que não é plugado em tecnologia. Então você tem de tudo. Mas vamos falar os mais tecnológicos para os menos tecnológicos, tá bom? Separar em faixas aí. O que a gente vê? Primeira coisa, a tecnologia é sim um ponto de estudo relevante para todo mundo. Não tem como pensar que o comprador não vai aprender sobre tecnologia. Essa opção ela não existe, tá? Alex, então é que tipo de tecnologia? O cara precisa saber programar em Python, né, que é uma linguagem, ou em R, que são linguagens para inteligência artificial? Não precisa. Mas o cara não saber que isso existe, não saber um algoritmo e não mexer basicamente numa plataforma para identificar o que você pode fazer com inteligência artificial para alavancar o seu trabalho, isso vai gerar um gap no cara. E aí o Alex tem uma visão completamente opinião pessoal, ok? Sem pesquisa, que para mim existe 30%, tá? Esquece pandemia, ok? Existe 30% das atuais pessoas que estão em empresas de grande porte que perderão seus empregos. Existe 50% que vai se readaptar. Existe mais 20% que vai puxar o carro para frente.
esse cara vai sair na frente, vai ser o que a gente chama de early adopters, tá? Os caras que vão puxar a transformação digital nas empresas. Da onde o Alex tirou isso, essa estatística? Da minha cabeça, baseado em estudo de curva de Gauss, de curvas de adoção de tecnologia e um monte de coisa relacionada. Então, por que 30% vai sair? Porque o cara não vai se modernizar. Por que o Alex está dando esse choque de realidade? Para que, se você está aí ouvindo o nosso podcast, você seja pelo menos dos 50% que conseguiu se adaptar, ou você seja os 20% que está puxando o bonde na frente. Porque senão vai. Mas esses caras vão ficar sem emprego? Não. Também eu vou tranquilizá-los. Porque esses 30% que vão sair da BRF, por exemplo, eles vão poder tranquilamente estar numa pequena empresa que ainda não está nesse nível de adoção de tecnologia. Então, ele vai ter emprego em outros lugares. Mas o profissional precisa estar consciente que ele, sim, vai ter que se plugar em tecnologia. Mas não é só tecnologia, tá, Daniel? Porque se fosse só isso, seria fácil. Essa parte de cultura de agilidade, de mudança, flexibilidade, são coisas que para determinadas gerações era muito difícil. O cara está acostumado a lutar por um objetivo só. O cara não está acostumado a todo dia trocar o que ele tem que fazer. Isso incomoda muita gente, tá? Então, essa característica cultural de change, ela vai ser muito importante, porque as coisas vão mudar mais rápido. E eu vejo claramente profissionais que começam a reclamar, né? Quantos e quantos eu já não passou na minha equipe ou na equipe dos outros eu conversando, que fala, Alex, que falta de direcionamento, cada dia você fala uma coisa diferente para mim. Eu falo, meu amigo, não é que eu estou falando uma coisa diferente, é que se surgir uma solução nova, a gente precisa pegar essa solução nova. E aí você tem pessoas que reclamam, a nossa gestão cada hora toma uma decisão diferente. Óbvio que tem gestores que tomam decisões erradas, não digo isso. Mas ao invés da pessoa pensar isso, começa a enxergar uma mudança como aprendizado e uma nova lógica de flexibilização. O cara que reclamar com razão ou não, para mim está fora do jogo em um curto espaço de tempo. Ótimo. Bom, a gente está quase encerrando aqui o nosso voo. Pedir aqui para você, Alex, e para você, Bárbara, até se a Carol quiser comentar algo, para deixar uma mensagem, tá? Eu vou deixar em aberto para vocês. A gente falou sobre um assunto assim bem abrangente. Então vocês podem escolher ou entre as empresas ou entre o profissional para deixar essa mensagem final, mais ou menos nessa linha que o Alex acabou de comentar, e que os profissionais eles precisam estar conectados e antenados para não perderem esse movimento passar. Você pode começar, Bárbara, só deixando sua mensagem final aí? Legal, Daniel. Pensando até muito do que o Alex comentou sobre os profissionais, eu não tenho dúvida que uma das grandes habilidades, soft skill que a gente busca para o profissional é a questão de flexibilidade, né? A agilidade que ele vai ter no dia a dia, a forma como ele vai trabalhar e como que ele vai encarar as mudanças, porque as mudanças, nada mais constante do que mudança dentro das companhias, a gente tem que saber disso, né, no dia a dia e no trabalho. Então, para o profissional que está nos escutando, pense muito sobre como você atua junto com o teu gestor, junto com a tua empresa, como que você atua frente a uma mudança. Isso é muito importante. E, com certeza, né, a gente tem que estar antenado com tecnologia. A gente não vive mais sem, todo mundo tem aí seu celular, os apps que a gente coloca, tudo que a gente faz é tecnológico. Então, lógico que a companhia vai trazer também para dentro dela essas implantações. A gente tem que estar muito antenado. Acho que são as duas dicas aí que eu deixo para os profissionais que estão nos escutando. Ótimo. Alex, eu vou passar para você agora, já que a Bárbara falou de profissional e você gosta de deixar algumas provocações, gostaria que você deixasse alguma provocação bem interessante aí para as empresas. Tá bom, a provocação é o seguinte, principalmente falando de cultura organizacional, é muita gente envolvida, é muita história envolvida. E a provocação eu não vou implementar a transformação digital na minha empresa, eu sou um comprador, sou um gerente, porque o meu diretor não quer e não tem tempo, etc. O cara reclama. A minha provocação você nunca conseguirá implantar e mudar a cultura se você não for o provocador dessa cultura. Isso significa o seguinte, de maneira prática e objetiva, vai para a ação. E a minha dica de provocação nenhuma empresa está preparada para a transformação digital. Isso acontece porque você vai iniciar
um projeto piloto pequeno, e desse projeto piloto pequeno 1, projeto piloto 2, projeto 3, é que você vai criar uma nova cultura dentro da empresa. Não vai cair uma cultura digital na casa de toda empresa. Ela acontece, por exemplo, o que a Bárbara falou contrato assinado digitalmente, projetinho 1. Projetinho 2, automatiza um processo. Projetinho 3, automatiza outro processo. A partir do momento que você fizer 10 projetinhos, vai gerar mudança e vai gerar cultura. Ficar parado, esperando a cultura mudar, não acontece nada. Empresa, toque projetos pequenos. É isso que vai fazer a sua transformação. Ótimo, não dá para virar 360 graus, né? Do dia para a noite você tá em toda a transformação digital. Obrigado, Alex. Carol, agora é contigo. Sua mensagem aí você pode ficar à vontade para escolher, se quiser se posicionar como fornecedor. Na verdade, de tudo que a gente escutou aqui, eu vou muito em linha com o que a Bárbara falou e o que o Alex trouxe como desafio para o profissional de vendas. Temos que nos adaptar, ser flexíveis e cuidar da personalização. Entender que cada comprador tem um nível de maturidade alinhado à cultura da sua empresa. Então, a gente precisa saber personalizar e atender às necessidades de cada comprador, de cada empresa que a gente for atender de forma consultiva, né? Com um papel muito importante para que o comprador compre aquilo que de fato é relevante para a sua empresa. Então, acho que esse é um recado que ficou bastante nítido aí de alguns comentários da própria Bárbara e do Alex. Tá ótimo. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados. Alex Leite, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Daniel. Foi um ótimo voo aqui para nós, certo? Excelente, que venham muitos outros. Bárbara Santos, muito obrigado também pelo seu tempo hoje aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Daniel. Acho que eu aprendi um monte aqui também com o Alex, viu? Vou levar bastante, anotei, fiz aqui várias anotações, uns insights bem bacanas para levar para dentro de casa, para o meu time, com certeza. Muito obrigada. Ótimo, acho que foi um aprendizado para todo mundo, inclusive para mim, que não sou direto da área de compras, a gente aprende muito. E depois vai ficar disponível também um podcast, você pode compartilhar com todo o seu time aí, fazer um dever de casa. Todo mundo vai ter que escutar um podcast. Isso aí. Exato. Carol, muito obrigado também pela sua participação. Obrigada, Dani, foi um prazer. E foi um prazer também falar com a Bárbara e o Alex, uma escola de fato. Obrigada, gente. Ótimo, obrigado a participação de todos. Bom, no Brasil, predominam empresas com baixo nível de maturidade em compras. Elas usam e abusam de papéis, e-mails e os telefonemas. Algumas empresas nem sequer há um profissional comprador. As empresas convivem com improvisações pela falta de planejamento. Tudo isto é mais caro e ineficiente. Além disso, há empresas que gastam muito dinheiro em tecnologia, mas se esquecem de investir em pessoas. De uma certa forma, um problema cultural. Espero que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastor.